Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de homeopatia. Manipulação homeopática. Então, hoje nós vamos olhar quais são os materiais, os métodos e tudo que eu preciso para manipular um medicamento homeopático. Qual é a farmacotécnica utilizada na homeopatia? De uma maneira bastante geral, né, de uma maneira simplificada, ela é baseada nas diluições seguidas de sucções ou triturações, dependendo do tipo de insumo ativo que eu tenho, dependendo do meu princípio ativo. Eu sempre vou diluir e succionar ou triturar, ou seja, eu tenho que promover a dinamização, a potencialização da ação da droga, a potencialização da ação do medicamento homeopático. É feito de acordo com a farmacopeia homeopática brasileira e a finalidade desses medicamentos é tanto preventiva como terapêutica, como curativa. Nesse primeiro momento, nós vamos dar uma olhada quais são os materiais e reagentes utilizados na manipulação homeopática. Insumo ativo. O que vem ser o insumo ativo dentro da preparação do medicamento homeopático? O insumo ativo é o meu princípio ativo, né? É a minha droga, é o meu fármaco utilizado para ter a ação do meu medicamento. É a partir do insumo ativo que eu tenho o meu ponto de partida para a preparação do meu medicamento homeopático que vai ser dispensado ao meu paciente. É a partir do insumo ativo que eu preparo o meu medicamento homeopático. Esses insumos ativos utilizados, eles têm origem no reino vegetal, no reino animal e no reino mineral. Também tem origem de produtos de origem química, farmacêutica ou biológica, como fungos, bactérias, protozoários, há uma série de outros micro-organismos também. Os insumos ativos, eles podem ser solúveis ou insolúveis. Eu digo que ele é solúvel quando eu consigo dissolver esse princípio ativo numa solução hidroalcoólica, tá? E quando eles são solúveis, eles são dispensados. Tintura-mãe. A tintura-mãe é uma forma farmacêutica líquida que vai dar origem a vários medicamentos homeopáticos. É um insumo ativo utilizado na preparação de medicamentos homeopáticos. Então, é uma preparação líquida resultante da ação de um líquido extrator adequado sobre uma determinada droga de origem animal ou vegetal. É uma forma farmacêutica que origina as diferentes formas e diluições dos medicamentos homeopáticos. Então, ela é preparada pela extração de substâncias vegetais ou animais que são dissolvidas ou extraídas pela maceração ou pela percolação. E o líquido extrator é uma solução hidroalcoólica. Insumo inerte. O insumo inerte é uma substância que não tem nenhuma propriedade farmacológica ou terapêutica e elas são utilizadas na preparação como o meu veículo ou o excipiente. Então, esses materiais são utilizados para preparar o meu produto homeopático, bem como para acondicionar o meu produto homeopático. Aqui nós temos alguns exemplos, como os glóbulos de sacarose, a lactose e o álcool, mas já veremos outros exemplos de insumos inertes. Então, vamos falar sobre os veículos e recipientes utilizados na preparação dos produtos homeopáticos, tá? Eles são substâncias e produtos empregados em homeopatia
para realizar diluições, para incorporar as dinamizações e também para extrair os princípios ativos das drogas quando eu faço uma tintura homeopática. O primeiro que nós vamos ver é a água, e a água é muitíssimo importante porque ela é utilizada na preparação. E essa água deve ser purificada por destilação, deionização com filtração esterilizante. As características dessa água têm que ser límpida, inodora, isenta de impurezas, não podem ter metais pesados, amônia, sais de cálcio e ferro e também não pode ter cloro. Essa água para preparação deve ser consumida num período de 24 horas. Então, esse processo de destilação, deionização e filtração tem que ser feito todos os dias. Álcool. O álcool é outro veículo utilizado na preparação de produtos homeopáticos. O álcool utilizado é o álcool etílico bidestilado. Ele deve ser límpido, incolor, um odor característico dos álcoois, sabor ardente, isento de impurezas, como aldeídos e qualquer outro álcool superior. Eles não devem ser armazenados em galões e nem próximos ao chão. A sua estocagem deve ser feita em frasco de vidro âmbar. Álcool, falando especificamente do que a gente usa, né, o álcool etílico ou etanol. O etanol a 20% nessa graduação alcoólica é empregado no processo da trituração, ou seja, a passagem do estado sólido para a forma líquida. Então, eu utilizo o álcool a 20%. Quando eu vou utilizar para a dispensação do produto homeopático em gotas, eu utilizo o álcool 30%. O álcool 70 é utilizado quando eu faço dinamizações de potências intermediárias, e nós vamos ver isso em detalhes, tá? Na hora que eu faço a minha diluição e dinamização e sucção. O álcool superior a 70% também é utilizado nas dinamizações que vão impregnar a lactose, os glóbulos, comprimidos e os tabletes. E o álcool acima de 96% é empregado também em dinamização de medicamentos preparados na escala 50 milesimal, tá? E também é utilizado na preparação de tinturas mães. Glicerina. A glicerina deve ser purificada por destilação, também em equipamentos de vidro, para que eu não tenha a presença de metais. Ela deve ser límpida, inodora e isenta de impurezas, como metais pesados, acroleína e compostos de amônia. É também utilizado na elaboração das tinturas homeopáticas e que são preparadas a partir de órgãos e glândulas de animais superiores. A glicerina também é utilizada na dispensação de soluções quando a pessoa, né, quando é uma criança, um adulto que não pode consumir o álcool. Lactose é um produto derivado da condensação e da caseificação do leite. A lactose tem que ser pura, livre de impurezas como amido, sacarose e glicose. Para realizar essa purificação, a gente gasta quase 4 litros de etanol para cada 1 quilo de lactose. Ela é utilizada nas dinamizações feitas a partir de substâncias insolúveis, então quando o meu insumo ativo é insolúvel, eu uso lá na minha trituração, ou quando eu for fazer a confecção de comprimidos, glóbulos e tabletes. Ela também é utilizada na forma de pós homeopáticos que serão dispensados ao meu paciente. Sacarose. A sacarose é um açúcar purificado obtido pela cana-de-açúcar.
Características: ela deve ter forma de cristais e ser isenta de impurezas como metais pesados, cálcio, cloro e sulfatos. Elas devem ser guardadas em frascos herméticos, né, para não ter contato com o ar atmosférico, e ela é utilizada na fabricação daqueles glóbulos utilizados na preparação de medicamentos homeopáticos. Que são esses? Os glóbulos. Os glóbulos é uma mistura de sacarose e lactose. São mini esferas, esferas bem pequenas que vão ser impregnadas do meu insumo ativo. Então, elas são obtidas industrialmente, tem um peso em torno de 30 miligramas cada, daí depende da sua numeração. 30 miligramas é o número 3, 50 miligramas número 5, 70 miligramas o número 7. Então, o que eu faço com esses glóbulozinhos? Eu vou impregnar as minhas dinamizações líquidas e eu vou obter essa forma farmacêutica que eu chamo de glóbulos. Existem também microglóbulos, tá? Que são glóbulos menores ainda. Comprimidos inertes. Os comprimidos inertes são utilizados em homeopatia também para fazer o quê? Impregnar dinamizações líquidas. E daí eu obtenho a forma farmacêutica sólida, comprimidos na homeopatia. Então, eu pego o meu insumo ativo líquido e vou impregnar o meu comprimido. Esse comprimido é feito do quê? Ele é feito da compressão da lactose ou de uma mistura de lactose e sacarose, assim como os glóbulos. Eles têm um peso entre 100 e 300 miligramas, são brancos, inodoros e têm um sabor levemente adocicado. Tabletes inertes também são usados como veículo em homeopatia para que eu possa também impregnar as minhas dinamizações líquidas, obtendo assim a forma farmacêutica tablete. Eles não são tão usados quanto os comprimidos, né? Os comprimidos são mais utilizados do que os tabletes. São pequenos cubos, né? Eles são prensados e moldados, são feitos também de lactose e têm um peso entre 100 e 300 miligramas. São brancos, inodoros e também com sabor levemente adocicado. E por fim, vamos falar dos materiais de acondicionamento, visto que eles são também classificados como insumos inertes, já que eles não interferem na preparação, eles não têm nenhuma propriedade farmacológica ou terapêutica, eles servem só para acondicionar a minha preparação homeopática. Então, eu tenho o vidro âmbar, que é utilizado já que ele protege contra a incidência da luz. Eu tenho os plásticos, e tem plásticos que são os mais utilizados, que também não interferem na minha preparação, como o polietileno de alta densidade, o polipropileno e o policarbonato. O papel branco impermeável, né, que são esses sachês aqui onde eu tenho papel e plástico também para impedir a ação da umidade. As tampas de polietileno ou polipropileno, que são essas tampinhas aqui, tem vários tipos de tampa. As cânulas, os batoques de polietileno ou polipropileno, o batoque também é uma tampinha que veda o meu frasquinho, ó, tem batoque aqui, aqui também é batoque. As cânulas de vidro, nesse caso é um exemplo de vidro, mas também podem ser de plástico do tipo polietileno de alta densidade. Os bulbos de silicone, que são essas borrachinhas que a gente aperta para fazer conta-gotas, né? E os gotejadores de polietileno ou polipropileno, que é esse gotejador aqui também de plástico, tá? Ou esse daqui. Ok? Então a gente encerra por aqui falando sobre os insumos ativos e sobre os insumos inertes, os veículos e recipientes utilizados na preparação de produtos homeopáticos. Até mais!